Sabe como é, né? No meio da correria do dia a dia, é tão fácil a gente se perder, se desconectar dos momentos mais simples. Hoje, a gente vai dar uma olhada em como a sabedoria de um texto bem antigo, o Salmo 104, pode, olha, mudar completamente a nossa percepção do agora. E tudo começa com uma cena que, com certeza, muita gente vai se identificar. Essa aqui é a Ana. Ela tá num piquenique com a filha, a Clara. Um momento que deveria ser leve, né? Só que não era bem assim. Mesmo estando ali, a cabeça dela estava longe, pensando no trabalho, nas contas, em todas as obrigações. É um sentimento que, nossa, a gente conhece bem. O corpo está ali, presente, mas a mente? A mente está presa na ansiedade do que ainda vem. E olha que interessante. Para Clara, a filha, aquele piquenique era pura magia. Já para Ana, era só mais uma tarefa na lista. A mente dela estava grudada na tela do celular, sabe? O contraste era gritante. De um lado, a alegria pura de uma criança. Do outro, a ansiedade de uma mãe. E aí, no meio daquela distração toda da Ana, a pequena Clara solta essa pergunta. Uma pergunta tão simples, tão direta, mas com uma força enorme. O pedido da Clara não era só sobre o bolinho, né? Era um convite. Um convite para Ana parar, respirar e, de fato, enxergar o que estava bem na frente dela. E aquele gesto, aquele pequeno momento de oração, foi a virada de chave. Foi como se, de repente, o piquenique mudasse de cor. Deixou de ser uma obrigação para se tornar um presente. O gosto do bolinho de chocolate se misturou com o sabor novo, o da gratidão. Ali, a Ana começou a entender que aquele momento não era algo que ela tinha que fazer, mas sim algo que ela estava recebendo. Pensa comigo, o que tem dentro de um simples bolinho? Bem, tem o mundo todo. Tem uma cadeia gigante de trabalho e cuidado. Começa lá com o agricultor que plantou o trigo, passa pelo moleiro, pelo padeiro, até chegar ali, naquele piquenique compartilhado com amor. A fonte que a gente está analisando chama isso de vocação. É a ideia de que Deus cuida do mundo através do trabalho de cada um de nós. Foi aí que a ficha caiu para Ana. Aquele bolinho não era só um bolinho. Era um símbolo, sabe? Um símbolo de todo um cuidado divino que se manifesta nas coisas mais simples do dia a dia. Aquele momento, a comida, a companhia da filha, tudo, absolutamente tudo, era um presente para ser aproveitado, e não só mais uma tarefa para ser riscada da lista. Então vamos aprofundar um pouco. Essa percepção que a Ana teve é, na verdade, o coração do Salmo 104. Esse salmo é como um hino, um convite para a gente olhar para o mundo e não ver o acaso, sabe? Mas sim um projeto intencional, cheio de propósito e beleza, tudo sustentado por um Criador. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Agora, para a gente entender a força do que o Salmo está dizendo, a gente precisa conhecer uma figura que aparece nele, o Leviatã. Em muitas culturas antigas, o Leviatã era o símbolo máximo do caos. Sabe aquela força da desordem? Algo a ser temido, que desafiava os deuses. E aqui vem a parte genial do salmista. Ele pega esse monstro, esse símbolo do caos, e o coloca no seu devido lugar. No Salmo, o Leviatã é só mais uma das criações de Deus, quase como um bicho de estimação gigante que brinca no mar. A mensagem é muito clara. Aquilo que para a gente parece ser o caos total, a maior das ameaças, para Deus está sob total e tranquilo controle. Isso tudo leva a gente a uma pergunta bem importante. Tá, se Deus criou tudo, como é que ele sustenta o mundo hoje? E qual é o nosso papel nessa história toda? Vamos ver o que o Salmo e outras reflexões dizem sobre de onde vem o nosso pão de cada dia. A gente vive numa cultura que bate muito na tecla do eu conquistei com o meu esforço, né? Da autossuficiência. Mas o Salmo meio que vira essa lógica de ponta cabeça. Ele diz, todos esperam de ti. É um jeito de lembrar que, no fim das contas, nosso sustento depende de uma fonte que vai muito além de nós mesmos. As criaturas são apenas a mão, o canal e o meio pelo qual Deus tudo concede, assim como dá seios e leite à mãe para dá-los à criança e dá grãos e toda espécie de frutos da terra para alimentação. Creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas. Ele me deu corpo e alma, me dá vestes, calçado, comida e bebida, casa e lar. E tudo isso ele faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Então, vamos juntar as peças aqui para guardar no coração. Primeiro, Deus é o Criador. Tudo foi feito com sabedoria. Segundo, Ele não só criou, mas Ele preserva, nos sustenta todo dia. Terceiro, e isso é crucial, nossa identidade é de filhos amados, restaurados em Cristo. E por causa disso tudo, o quarto ponto, a gente pode confiar nele, porque ele é a fonte de todo bem.
Mas claro, sempre surge aquela pergunta, né? Aquela pergunta difícil. Se Deus é tão bom e cuida de tudo, por que o mundo tem tanto sofrimento? Por que existe pecado, dor, morte? É uma tensão real que a gente não pode simplesmente ignorar. Essa é a grande questão, o grande desafio. Como a gente consegue enxergar a sabedoria e o cuidado de Deus num mundo que, a gente sabe, está marcado pelo sofrimento? O próprio Salmo nos dá uma pista para pensar sobre isso. O Salmo usa uma imagem bem forte, uma linguagem poética. Ele diz que o sofrimento acontece quando Deus esconde o rosto. Isso é visto como um sinal de juízo, uma consequência do pecado que entrou no mundo e bagunçou a criação, que era boa. Mas é aqui também que a gente encontra a esperança. Quando o salmista fala que os pecadores desapareçam, não é um desejo de vingança ou ódio, sabe? É um anseio profundo por um mundo puro, um mundo restaurado. E essa esperança, na fé cristã, se concretiza em Cristo. Ele venceu o pecado e a morte. E com isso vem a promessa de que um dia ele vai renovar todas as coisas. E entender isso muda a nossa forma de viver. Significa que, mesmo no meio das dificuldades, a gente pode ter uma base de gratidão por tudo que recebemos, de humildade por saber que dependemos de Deus e de esperança nessa promessa de que tudo será restaurado. Se a gente voltar para Ana, a história dela é um resumo perfeito disso. Ela começou com ansiedade lá em cima, mas um simples gesto de gratidão abriu a porta para a esperança. E isso mudou toda a perspectiva dela. E aqui a gente amarra tudo. O nosso dia a dia, o trabalho, a família, os estudos, não são só coisas normais, sem um propósito maior. São os canais, as mãos que Deus usa para cuidar do mundo. Nossas vocações são parte do plano dele. E pensar que tudo isso pode começar com uma coisa tão pequena, um bolinho. Um simples bolinho que, quando a gente olha de perto, revela uma rede infinita de cuidado e de bênçãos. É um lembrete para a gente encontrar o extraordinário nos detalhes mais comuns da vida. Isso tudo nos leva a uma reflexão para levar para a vida. Como a gente pode começar a enxergar nosso trabalho, nossos relacionamentos, não como um peso, mas como parte do grande plano de Deus para abençoar o mundo e as pessoas ao nosso redor? A resposta para essa pergunta pode de verdade transformar cada novo dia.